Num quadro uma explicação um pouquinho melhor sobre essa questão da receita de capital, ela ser uma receita que não provoca alteração no patrimônio da entidade, no patrimônio líquido. O patrimônio da entidade não aumenta. Então eu vou repetir aquele exemplo da Fundação Desk. Então eu fiz sinteticamente aqui a imagem que eu gostaria que vocês gravassem. Patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações. A gente normalmente coloca assim em dois lados, né? Do lado esquerdo, a parte boa do patrimônio, bens e direitos, e do lado direito, a parte ruim do patrimônio, as obrigações. Então, se a Fundação Desk tem, por exemplo, de bens R$ 1.000.000, R$ 1.000.000, e direitos R$ 1.000.000, ela tem de parte boa de patrimônio total 2 milhões. Hipoteticamente, obviamente. E a obrigação da UDESC com terceiros, dívidas que a UDESC tem, vamos supor, como a gente falou, que estão em 500 mil. Ora, se eu verificar, considerar o patrimônio como um todo, a parte boa e a parte ruim, eu vou ter uma situação de patrimônio líquido de 1.500.000. Por que isso? Para fechar exatamente nos 2 milhões. Então, o que sobra do patrimônio é 1.500.000. Então, agora vamos imaginar os dois exemplos de receita de capital. O primeiro deles, a venda de um imobilizado, um veículo, por exemplo, 100 mil. O que vai acontecer? Vamos supor que esses direitos sejam dinheiro em conta corrente, contas a receber. Então, se a UDESC vender um patrimônio, um veículo que vale 100 mil, se ela vender por 100 mil, então o que deve acontecer no patrimônio? Ela deixa de ter R$ 1 milhão de bens e esses bens baixam para R$ 900 mil, porque deixou de ter o veículo, vendeu. E, em compensação, o dinheiro do veículo vai para a conta corrente, que é um direito que a Fundação Desk tem sobre o banco, né? E o valor de direitos deixa de ser 1 milhão e passa a ser 1.100.000. Vejam que continua o mesmo patrimônio, ó. Não há alteração de patrimônio líquido, certo? Um outro exemplo, outra receita de capital é a operação de crédito. Operação de crédito mediante tomada de empréstimos, financiamentos, lançamento de títulos, depende, né? Lançamento de títulos só o governo federal pode fazer. Então, a Fundação Desk foi no Banco do Brasil para fazer uma obra, vamos imaginar que ele queira ampliar ali a nossa área de administração, e conseguiu lá R$ 1 milhão em dinheiro do banco. O que acontece? Ora, conseguiu um empréstimo. O dinheiro do empréstimo vai entrar em bancos. Então, bancos vai aumentar para 2 milhões e 100. Entrou dinheiro no banco. Obviamente, o total do patrimônio bom vai subir para 3 milhões. Mas, em compensação, a partir desse momento, a Fundação Desk tem uma dívida com o Banco do Brasil. Então, as obrigações deixam de ser de 500 mil reais e passam a ser de 1 milhão e 500. Está devendo para o Banco do Brasil. Se a gente fizer a operação de patrimônio líquido, 3 milhões menos 1 milhão e 500 continua o mesmo 1 milhão e 500. Continua o balanço patrimônio total de 3 milhões, né? Continua não, aumentou de 2 milhões para 3 milhões, mas o patrimônio líquido ficou inalterado. Em síntese, o que a gente está querendo dizer? Que a receita de capital, apesar de ser uma receita, entrar dinheiro na caixa do governo, ela não aumenta o patrimônio líquido, não melhora a situação patrimonial da entidade. A receita corrente é diferente. A gente, inclusive, diz que essa receita de capital é tipicamente uma receita não efetiva. Não aumenta o patrimônio. A receita corrente já é diferente. Você imagina, por exemplo, que a Fundação Desk preste serviço e cobre 100 mil reais pela prestação de serviço. Vamos imaginar aqui. A Fundação Desk realizou uma especialização para o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.
vai cobrar 100 mil. Realizou o serviço, tem direito a receber ou recebeu 100 mil. O que acontece? Recebe 100 mil e o patrimônio só aumenta, viraria 3 milhões e 100, e automaticamente aqui não altera, o patrimônio líquido ia aumentar para 1 milhão e 600. Houve aumento de patrimônio líquido, bom para a Fundação Desk. No governo é igual, se a gente pensar o Estado de Santa Catarina, quando o Estado tributa, recolhe ICMS, IPVA, recolhe o ITCMD, transmissão causa-mortes, o Estado aumenta o seu patrimônio, porque não há surgimento de obrigações. Não, o patrimônio líquido do Estado aumenta. Diferente se o Estado vendeu a Casan, deixa de ser um bem. Bens e direitos da Casan deixam de existir, as obrigações também. Né? Então, nesse contexto, a privatização é também uma receita não efetiva, uma receita de capital não efetiva, não gera patrimônio líquido para o Estado. Assim, em condições de abstração, abstraindo as outras situações, né? Como, por exemplo, o resultado positivo entre a diferença do custo do que tem registrado na contabilidade do custo desse bem patrimonial em relação ao valor da venda. Mas isso aí é um detalhe que não nos interessa agora nessa nossa aula de finanças. Então, com esse quadrinho aqui, eu espero ter explicado um pouco melhor o que eu acabei de falar no vídeo precedente, ok? Então, continuamos aí.